Coronavírus, a crise em debate. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Coronavírus, a crise em debate aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. E hoje nós vamos debater sobre um tema que está todo mundo querendo saber o que vai acontecer com a classe política, com a política do Brasil, qual é o impacto do vírus, do coronavírus na classe política brasileira. E para debater junto conosco, nós temos aqui três ilustres convidados. O primeiro, José Álvaro Moisés, é cientista político, jornalista e escritor brasileiro, professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, também da USP. Professor Álvaro Moisés, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês da rádio, mas também com os meus colegas, o Sérgio Gaudêncio. É um prazer enorme. Muito bem. Junto com o professor Álvaro Moisés, nós temos aqui a presença do professor Gaudêncio Torquato, jornalista, foi repórter, redator e editor, também é autor de livros, consultor em comunicação e também especialista em marketing, onde analisa toda essa questão do marketing político. Ilustre professor Gaudêncio, que prazer. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos tentar debater essa crise, o impacto do coronavírus sobre a classe esfera política, e realmente é um tema do momento, apesar de nós termos crises dentro da crise. Vamos analisar esses fenômenos. Muito bem. E por fim, o nosso Sérgio Fausto, cientista político e superintendente executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. O Sérgio é autor de livros e também trabalhou como assessor dos Ministérios de Planejamento e Orçamento, Desenvolvimento e Comércio Exterior e também Ministério da Fazenda durante a gestão Fernando Henrique Cardoso em Brasília. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo. Paulo, prazer estar aqui com você, com o Moisés, com o Torquato e, enfim, com as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Já não sei mais por que meio estamos falando. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente sempre começa o nosso debate aqui, quando tem uma mulher participando, passando a palavra para uma mulher. Quem que é o mais velho aí? Professor José Álvaro Moisés, professor Gaudêncio, quantos anos aí? Zé Álvaro, tem a preferência, por favor. Quem começa? Quem que começa? Eu tenho 75, mas o senhor Gaudêncio pode começar, se preferir, como vocês acharem melhor. Perfeito. Estamos em debates, pronto. Perfeito. Então vamos começar com o professor Álvaro Moisés, então. Professor, vou jogar essa primeira pergunta aí para os três. É o seguinte, nós estamos vendo aí uma eleição municipal às escuras, né? Professores, vocês estão aqui participando do debate junto com a gente vê notícia atrás de notícia, jogando as previsões, estão falando até de eleição virtual, né? Hoje de manhã surgiu essa notícia, alguns falam de unificar as eleições municipais junto com as eleições gerais em 2022, outros têm a tese de adiar para novembro ou dezembro. Qual é a avaliação de vocês? Nós teremos eleição e, se sim, qual é a melhor proposta caso haja o impacto do vírus nas eleições municipais? Professor Álvaro Moisés, a bola está contigo. Olha, muito obrigado. Eu acho que essa é uma pergunta importante. Quer dizer, eleições é um evento, é um procedimento extremamente importante do funcionamento da democracia e, num certo sentido, depois das eleições de 2018 e do modo como o governo Jair Bolsonaro começou, eu vinha imaginando a oportunidade de que, com as eleições de 2020, ainda que sejam municipais, é inevitável que vai haver uma avaliação de como está funcionando o governo, o que os partidos estão fazendo e, especialmente, o desempenho do presidente. Agora, você mencionou bem, não é? Por causa do coronavírus, por causa da crise da pandemia, não é? A hipótese de, eventualmente, as eleições serem adiadas é grande. Mas eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral, em particular o ministro Barroso, está sendo muito cuidadoso em considerar que seria melhor, na medida em que haja uma evolução do quadro da pandemia, seria melhor, ainda que se adie por um mês ou por 2 meses, manter as eleições em 2020. Se isso acontecer, eu acho que a eleição municipal
claro, ela vai se voltar muito para questões locais, não é? Evidentemente, quem mora na cidade sente de perto os problemas de funcionamento das escolas, das crianças, da saúde, dos hospitais, da infraestrutura, todas essas questões. Então, vai ter um conteúdo muito forte ligado a políticas públicas extremamente importantes, mas eu acho que vai ter também um componente de nacionalização dessas eleições. E, muito provavelmente, como ocorreu em 2016, quando, por exemplo, teve o resultado das eleições, teve uma avalanche negativa em relação ao papel que o Partido dos Trabalhadores, o PT, desempenhava até então, pode ter alguma coisa parecida agora nessas eleições em relação ao governo Jair Bolsonaro. Eu queria só, antes de prosseguir nisso, agregar um aspecto sobre a questão da pandemia, né? Eu acho que a crise que nós estamos vivendo, ela abre um cenário extremamente interessante para uma reconsideração de questões muito importantes para o funcionamento da política. A crise nos pegou a todos. Todos estão atingidos pelo vírus, pelo risco do vírus, pelo risco de contaminação e até pelo risco da morte, da letalidade. Mas é evidente que todos não são todos iguais. Tem diferenças muito grandes entre nós. Nós que somos da classe média ou mesmo do andar superior, estamos muito mais protegidos do que os nossos irmãos brasileiros, brasileiras, que estão na periferia, que estão na marginalidade das grandes cidades, digamos assim, que são objeto da extrema desigualdade que ainda prevalece nesse país. Eu acho que tem uma questão interessante aqui, que por causa de todos esses fatores, esta é uma oportunidade de nós nos conscientizarmos, de ampliar a consciência, a percepção política, de que a política, especialmente na democracia, está voltada para a produção do bem comum. Essa retomada da noção pública, de interesse público e do bem comum é muito importante e, muito provavelmente, uma das suas primeiras consequências vai ser uma retomada, uma revalorização do papel do Estado Nacional. Ora, na medida em que isso aconteça, é claro que isso é um processo, são reflexões, os partidos, as lideranças jogam um papel nessa direção, podem jogar, se tiverem percepção desse fenômeno, não é? Isso vai ter efeito nas eleições, porque vai exigir que os candidatos a prefeitos e a vereadores tenham clareza das políticas que eles querem propor para as cidades onde haverá as eleições. Eu acho que é uma oportunidade extraordinária desse ponto de vista, de nós, num certo sentido, tirarmos um benefício da crise, tirarmos um aspecto positivo da crise da pandemia, que é a de aumentar a percepção do que a política significa. E a política voltada para todos com as diferenças que nós temos na sociedade. O que significa políticas públicas diferenciadas também para atender a população brasileira. Muito bem. O professor Gaudêncio, a gente vê nas matérias, né, nas manchetes em relação à política, que o TSE anda muito preocupado com a questão da testagem das urnas eletrônicas, né? Havia um planejamento de fazerem 3 testes nessas urnas eletrônicas. Se eu não me engano, ainda não conseguiram efetivar e realizar o primeiro teste, né? E aí, como é que ficam as eleições municipais? As eleições deste ano, elas constituem uma grande interrogação. Nós temos um conjunto de fatores que, evidentemente, influirão no processo. Primeiro, o término ou a continuidade dessa pandemia. Na minha visão, não se extingue essa pandemia agora em maio nem em junho. Na minha visão, vai se estender, claro, com um ímpeto menor ao longo do ano. E, em função dessa questão todinha, eu sou crente, eu creio que realmente haverá um processo de adiamento. Essas eleições podem ocorrer dia 15 de novembro, ao invés de 5 de outubro. Mas você acha que muda muito, professor? Você acha que é uma mudança muito grande isso? Qual que é a sua análise dessa alteração? Não, é o seguinte, veja bem, o que pode ocorrer, na verdade, é uma revolução por parte do eleitor. Eu acredito que o eleitor, hoje, ele está mais consciente, mais crítico. Eu sinto uma força centrípeta das margens para o centro, como nunca se viu no Brasil.
as margens sociais participando do processo político, as margens conscientes, as margens, o interiorzão do Brasil discutindo política, em bar, restaurante, na rua, enfim. Então, eu vejo que o processo eleitoral, ele poderá renovar o quadro eleitoral. Nós temos 5.570 prefeitos a serem eleitos. Então, eu vejo uma grande renovação nessa área. O TSE não terá outro caminho senão o de adiar. O ministro Barroso, como disse Zé Álvaro, muito consciente, ele está acompanhando muito bem, mas na minha visão vai depender primeiro dessa questão da pandemia. Em segundo lugar, nós temos aí uma crise econômica que também não será equacionada nem atenuada, na minha visão, no curto prazo. E, evidentemente, a crise econômica com a crise sanitária impactarão de maneira muito contundente o processo eleitoral. Então, eu vejo uma renovação como nunca houve no Brasil, na margem, no primeiro edifício da política, que é o edifício municipal. Agora, em relação à forma como se dará esta eleição, não haverá condição jamais de termos um processo virtual. Fazer uma eleição por internet, enfim, cada eleitor em sua casa, é difícil. Na minha visão, vai ser o processo eleitoral, vai se dar de maneira rotineira, inclusive com o uso das urnas eletrônicas. Há essa questão que se coloca, há uma dúvida muito grande sobre realmente a efetividade, a inviolabilidade do processo eletrônico. Eu sou daqueles que acredito que elas são muito seguras, mas, evidentemente, no que se pode fazer é um teste, é um acompanhamento desse processo eletrônico via também um comprovante impresso, não é? Na verdade, há essa condição também de se fazer esse teste via também um voto também enfim, você tem uma prova de que realmente votou eletronicamente. Perfeito. E tal. Perfeito. Então, eu acredito que esses dois processos vão se combinar. Agora, não acredito absolutamente que nós teremos eleição apenas em outubro, com essa pandemia que vai se estender. E, na minha visão, nós temos que nos acostumar, possivelmente até com uma segunda onda. Eu não deixo isso por fora, não. A partir do relaxamento, a partir das aglomerações, conglomerações mobilizações sociais, e o brasileiro já está, na minha visão, afrouxando muito esse processo. Então, eu temo pelo que pode vir, na minha visão, em relação ao processo eleitoral, mas sou crente de que realmente, seja qual for o processo, haverá uma renovação muito forte na base municipal. Perfeito. Sérgio, a pergunta que não quer calar, com essa pandemia toda, como é que político vai apertar a mão de eleitor e dar beijo em criancinha, hein? As formas de se fazer campanha que já vinham sendo reinventadas, terão de ser ainda mais reinventadas neste cenário de pandemia que requer distanciamento social. Concordo integralmente com o Gaudêncio de que este não é um processo que vai terminar da noite para o dia. A maior intensidade da pandemia será vivida provavelmente nos próximos 2 meses. No segundo semestre é possível que haja um arrefecimento, mas para que nós não tenhamos de viver uma segunda e ainda maior onda da pandemia, nós vamos ter que manter o distanciamento social. Então a campanha terá de ser realizada de uma maneira inteiramente diversa. Não acontecerão eleições no calendário previsto. Haverá um adiamento. A questão é, qual será este adiamento? Primeira observação, me parece muito negativa a proposta de unificação de todas as eleições em 2022, de jogar as eleições municipais para 2022. Sérgio, mas isso não reduziria os custos, por um outro lado? Enxergando aí de uma outra... Depende... Veja essa questão dos custos. Primeiro, não é óbvio que os custos financeiros seriam reduzidos. Agora, os custos democráticos seriam enormes, porque isto implicaria prorrogar o mandato de vereadores e prefeitos que foram originalmente eleitos para cumprir um mandato de 4 anos. A natureza fixa dos mandatos e a necessidade de que eles tenham que ser submetidos periodicamente às urnas é uma cláusula pétrea da democracia. A gente precisa tomar cuidado para não se valer de argumentos no contexto da pandemia
para ferir a democracia de maneira perigosa. Esta proposta fere a democracia de maneira perigosa. Então, nós vamos ter que realizar eleições num momento mais apropriado do ponto de vista sanitário. É difícil agora afirmar quando isto seria, mas certamente, primeiro, não creio que haverá necessidade de postergar até 2022. E seria muito negativo do ponto de vista democrático que isto acontecesse. Para não me alongar, eu queria enfatizar 2 pontos que já foram aqui levantados. Essa experiência que nós todos estamos vivendo, e Moisés tem toda a razão, que estamos vivendo de maneira diferente, quer dizer, onde é que o bicho pega feio? O bicho pega feio é nas populações mais pobres, sobretudo nas grandes periferias das grandes metrópoles brasileiras. Essa experiência vai afetar o comportamento do eleitorado, né? Ninguém passa impune por esse processo. E haverá, primeiro, uma percepção de que política importa e de que políticas públicas bem feitas importam mais ainda. Importam no sentido vital, podem fazer a diferença entre a vida e a morte. É o que esta pandemia nos mostra. Onde há sistemas de saúde bem estruturados, a taxa de letalidade é menor. Onde há sistemas de saúde mal estruturados, a letalidade é maior. Então, digamos, isso é um chamamento forte para que o eleitor pense na escolha que fará. E, evidentemente, haverá uma nova demanda. Ela não suprime as demandas anteriores, mas haverá uma demanda maior por um Estado capaz de proteger as pessoas, de, na hora H, ser competente o suficiente para proteger as pessoas, não apenas dos riscos difíceis de prever, como a pandemia, mas também como os riscos normais da vida. Doença, perda de emprego, esses temas vão estar no centro da agenda eleitoral. São temas nacionais, mas vão estar presentes na eleição municipal. Agora, Sérgio, eu queria continuar contigo. Vamos imaginar esse cenário que o professor Gaudêncio elencou, né, de haver uma segunda onda. Se houver uma segunda onda no segundo semestre de 2020, não tem eleição esse ano, né? Muito difícil. E aí? Não tem. O que a gente faz? Aí você tem que pensar, digamos, em que momento você tem que encontrar uma saída legal, constitucional, de emergência. Em situações de emergência, você tem que tomar medidas condizentes, né? Mas uma coisa é você adiar por 2, 3, 4 meses, prolongar esse mandato transitoriamente. Outra coisa é você aumentar o mandato dos atuais vereadores e prefeitos em 50%. Quer dizer, ser é eleito para 4 anos e fica 6, isso desequilibra o jogo político inteiramente. Todo o edifício político do país fica comprometido por este prolongamento tão grande dos mandatos. Veja, essa é uma questão que não está colocada só no Brasil. Os Estados Unidos têm eleições presidenciais marcadas para o início de novembro. É possível nos Estados Unidos uma segunda onda. Altas autoridades sanitárias do país já prevêem a possibilidade de uma nova onda na entrada do outono. Vai se colocar a questão, aliás, já se colocou a questão de como realizar eleições neste momento. É mais uma dimensão da crise que nós estamos vivendo e que outros países estão vivendo também. Muito bem. Sérgio. Professor Gaudêncio, alguém quer comentar? Gaudêncio, quer falar alguma coisa? Eu queria comentar um pouquinho. Fala. A par de uma eventual segunda onda, nós temos também uma crise política federal que poderá jogar suas ondas, dessa maré, poderá jogar sua onda também sobre outubro, novembro. Eu não, vamos dizer, descarto a possibilidade de o Congresso, arrefecida a pandemia, atenuada um pouquinho, que o Congresso Nacional volte a pautar, por exemplo, a questão do impeachment presidencial. Então, nós temos uma crise dentro da crise. Por quê? Em função dos atos insanos, dos atos impensados ou bem pensados, vamos dizer assim, do presidente da República, que acaba de escolher aí, né, um assessor do seu filho, ex-assessor do seu filho, Eduardo Bolsonaro, para dirigir, né, a Polícia Federal. Ou seja, nós estamos vendo uma crise também se abrindo na esfera política, além da crise que já temos,
a crise epidêmica, da pandemia, essa crise sanitária. Vamos ter uma crise política seríssima. Evidentemente, não se pode discutir essa questão agora, em função, evidentemente, da pandemia. Mas, na minha visão, tendo condições, arrefecida a crise sanitária, teremos, sem dúvida, em pauta essa questão política, que, na minha visão, vai se alongar ao longo do segundo semestre. Perfeito. Professor Álvaro, quer fazer algum comentário sobre o que o Sérgio e o Gaudêncio disseram? Não, eu estou de acordo com o que eles disseram. Eu acho que esse risco, se houver uma segunda onda, é grande. Agora, acho que o Sérgio tem razão em chamar a atenção para alguns dos efeitos que isso teria do ponto de vista democrático. A ideia de você prolongar mandatos não é uma coisa boa, porque, num certo sentido, frauda o voto que o eleitor deu na origem e abre possibilidades que, em relação aos outros competidores, desequilibra as relações políticas que devem ser de competição igualitárias, né? Eu acrescentaria a isso uma outra coisa. A ideia de fazer eleições todas juntas, você mencionou a possibilidade de que isso pudesse baratear os custos das eleições. Sim. Né? Mas a ideia de fazer todas juntas não é uma boa ideia na democracia, principalmente num contexto como o nosso. Você veja que essa maneira como nós tratamos, né, de eleger, junto com os governos majoritários, governador, presidente, senador, não é? E eleger também o deputado federal. Quer dizer, ao invés de você distinguir e chamar a atenção do eleitor para dimensões diferentes de funcionamento dos poderes, você junta tudo e como nós temos um processo, um sistema político que centraliza muito poderes em mãos do presidente, a figura do presidente ganha sobremaneira importância sobre o conjunto do processo. Há uma centralização das atenções, das preocupações em torno de quem disputa o executivo. Professor, nesse sentido, o senhor acredita, por exemplo, que uma eleição hoje no Brasil de governador, ela não tem a mesma atenção de uma eleição de prefeito, exatamente porque a de governador está junto no mesmo pacote de presidente, senador, federal, estadual? Eu estou querendo chamar a atenção exatamente sobre isso. Eu acho que a junção de eleições não é boa, considerando as funções de cada um dos poderes, né? E, do ponto de vista do funcionamento do presidencialismo que existe no Brasil, em alguns casos dito de coalizão, nem sempre é de coalizão, mas o fato de você jogar todo o esforço, toda a atenção, toda a preocupação na figura principal do executivo descaracteriza, desqualifica o papel e a função, por exemplo, do legislativo. Então, juntar nesta mesma eleição governadores, prefeitos, vereadores, eu acho que pode acelerar esse efeito negativo do ponto de vista democrático. Então, claro que a esta altura é muito difícil a gente fazer uma previsão do que vai acontecer. Pode ter uma segunda onda, nós não temos certeza. Como será essa segunda onda, também não existe suficiente informação para se tirar conclusões a esse respeito. Então, está em aberto essa questão. Eu acho que o importante é que, num certo sentido, aproveitando a consciência que eu acredito que a crise da pandemia está provocando, está levando muitas pessoas a pensarem no papel da política, porque, como o Sérgio lembrou, em última análise, o papel das políticas públicas nesse momento é salvar a vida. Então, isso não é uma coisa que diz respeito só aos mais ricos, ou os que fizeram a universidade, ou os que têm escolarização, ou os que têm renda. Diz respeito ao conjunto da sociedade. Essa tomada de percepção, de consciência sobre isso, pode ajudar a dar um outro impulso para a política brasileira. Agora, juntar tudo na mesma eleição, eu não acho que seria um ponto muito favorável, muito positivo nessa direção. Perfeito. Professor Gaudêncio, vamos começar um outro tema aqui do nosso debate. Esse tema é polêmico, polarização política. A gente viu a eleição de 2018 ser pautada por uma grande polarização. A pergunta ao senhor, que é um especialista em marketing político, é a seguinte: pandemia ajuda ou atrapalha essa polarização, hein, professor Gaudêncio? Estamos inaugurando um novo ciclo na política brasileira. Mas eu queria fazer um rápido comentário sobre o que o Zé Álvaro falou. Na área do marketing existe
um conceito que é o de canibalização. A campanha maior come a campanha menor. A campanha para o executivo, a campanha para quem é o dono da caneta, presidente, prefeito, certamente é uma campanha muito mais forte, muito mais impactante do que a campanha para a representação do Congresso Nacional. Então, eu diria que o eleitor está mais focado realmente em eleger o dono da caneta do que o seu representante no Congresso. Daí porque é importante realmente haver uma separação entre as duas campanhas. Mas voltando então à sua questão, polarização. Na minha visão, essa polarização vai se arrefecer, eu não digo que vai deixar de existir, vai sempre ter um exército e uma horda mais radical à direita, uma horda mais radical à esquerda, extrema esquerda. Mas não acredito mais no protagonismo, né, do PT para tentar ser o outro protagonista em relação à horda do Bolsonaro. Na minha visão, a pandemia traz novos elementos em função da crítica social que se tornará muito mais aguda em relação a todos os governantes, inclusive à representação política, apesar dos aplausos que nós podemos hoje oferecer realmente àqueles que estão trabalhando na área da saúde, mas há uma crítica muito grande sobre o despreparo do Estado. O Estado brasileiro não está oferecendo respostas satisfatórias às demandas sociais. Então, em função dessa questão geral, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um amontoado, na minha visão, de siglas entrando neste meio da sociedade, tentando disputar pedaços. Então, eu vejo hoje uma tendência para a partidarização, veja bem, social. Ou seja, nós vamos ter núcleos, novos nichos de poder na sociedade, se aliando a partir do A, B, C. Enfim, nós não vamos ter mais esses dois grandes eixos. A direita a Aliança pelo Brasil do Bolsonaro e o PT à esquerda. Não, eu vejo agora a possibilidade de nós termos aí uma miríade, muitos partidos, uma dezena de partidos ou até mais, entrando no meio e acabando com essa polarização. Aliás, essa polarização ela está saturada, está saturando realmente a paciência do eleitor. Então, há hoje uma demanda, urge uma reforma partidária que realmente chega a valorizar novamente os princípios dos partidos, todos eles hoje amalgamados, pasteurizados, assemelhados. Então, o eleitor hoje não está olhando muito para a sigla, está olhando para realmente para aquela pessoa, aquele perfil que o representa em melhores condições. Então, pode ser A, B, C, de qualquer partido. Então, a polarização direita e esquerda, na minha visão, vai ceder lugar a um amontoado mais central, onde as posições serão mais diluídas, haverá uma fragmentação, na minha visão, maior na área do eleitorado, acabando com essa clássica polarização direita e esquerda. Sérgio, qual será a nova tendência, hein? Olha, eu acho que tem duas tendências contraditórias. Eu acho que o Gaudêncio tem razão e eu também torço por esta hipótese de que a sociedade se despolarize. Se despolarizaria por quê? Porque se torna evidente que esse antagonismo retórico exacerbado tem um enorme custo do ponto de vista do provimento de bons serviços públicos. Na hora que você mais precisa de coordenação entre governo federal, governos estaduais, governos municipais, competência nas políticas públicas, investimento no lugar certo, você tem uma brigaria que, na verdade, o custo é pago em termos de perdas econômicas e vidas humanas. Isso está ficando cada vez mais claro. E acho que, portanto, abre um espaço na sociedade e no eleitorado para uma demanda que, dito em português, claro, olha, eu cansei dessa história. Eu quero alguém que tenha, ou digamos, uma disputa entre pessoas mais razoáveis, mais sensatas, etc. Agora, nós não podemos nos esquecer o que está acontecendo, digamos, no campo da direita. E no campo da direita está acontecendo uma espécie de desligamento dos setores mais moderados, que se afastam do bolsonarismo, ao mesmo tempo em que o presidente Bolsonaro procura fazer do Estado brasileiro um instrumento de perpetuação do seu poder e de proteção
em última instância, a si próprio e a sua família. Né? É espantoso que nós estejamos hoje discutindo a possibilidade muito real, se não, digamos, já concreta, apenas não anunciada, de que um amigo íntimo da família seja o novo diretor-geral da Polícia Federal, o que fere, obviamente, o princípio da impessoalidade no serviço público. Então, o Bolsonaro, o bolsonarismo, este setor que hoje tem as rédeas do poder na mão, vai radicalizar o processo de polarização. Então, por isso que eu digo, há uma contradição entre, de um lado, uma sociedade que, de alguma maneira, diz, chega, eu quero um Estado eficiente, impessoal, chega da briga ideológica exacerbada, vamos discutir com maior serenidade, de olho na qualidade dos serviços, mas, de outro lado, existe um grupo que é um grupo organizado, que está no poder, que tem instrumentos do Estado na sua mão, que não é carta fora do baralho, e que está jogando na outra direção. Professor Álvaro, e aí? Pois é, então, eu acho que esse risco é muito grande. Quer dizer, na verdade, a sobrevivência, num certo sentido, do governo Bolsonaro e particularmente do bolsonarismo, depende da exacerbação dessa polarização. Eu vejo a posição do Gaudêncio, quer dizer, acho que também há um desejo na sociedade de se livrar desse tipo de modo de fazer política. Mas não é o que nós estamos vendo na condução do grupo que está no poder, que de alguma maneira disputa a reeleição. Aí, você veja que, num certo sentido, há uma permanente provocação para a ideia de que existiria uma alternativa, uma conspiração, ou um grupo ligado ao comunismo, ou que seja, faz uma associação de políticas, inclusive com a crise do coronavírus, que é um absurdo do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista da significação que essas coisas têm, né? Então, eu acho que esse é um risco grande que nós estamos vivendo. Eu não sei, eu tenderia a jogar também na mesma direção do Torquato, né? Quer dizer, seria bom para a sociedade se nós pudéssemos despolarizar. Isso significaria uma oportunidade de olhar as políticas públicas com mais competência, com mais especificidade. Você só conhece a política pública adequada se você, digamos, é capaz de trazer as questões técnicas de conhecimento, de acumulação de experiências para poder verificar e mudar políticas, eventualmente adotar outras políticas. Na polarização isso não acontece, né? Então, eu acho que há, sim, na sociedade um desejo nessa direção. Mas eu não sei se nós teremos suficiente coordenação, suficiente liderança na sociedade civil para progressivamente afastar essa polarização que, num determinado momento, se coagulou em torno do bolsonarismo versus o petismo. Isso é ruim. Veja que, num certo sentido, é provável que, pelo menos, alguns segmentos do PT está percebendo que não deveria fazer esse jogo. Eu acho que a decisão que o ex-presidente Lula tomou de não estimular a qualquer custo, fora Bolsonaro e a questão do impeachment, né? O fato de ter feito isso, de alguma maneira, é uma percepção de que acentuar a polarização, estimular a polarização, faz o jogo do outro lado, e não é bom para o país. Né? Professor, Agora, o senhor... como nós vamos sair disso, não está claro. O senhor, professor Álvaro, seguindo aí na linha que o senhor falou, não, né? Será que o tão chamado centro democrático, né? Aquele centro radical, né? Alguns governadores políticos até têm usado esse centro radical como expressão, né? Esse centro radical, ao mesmo tempo, também não peca ao se aproximar de figuras como, por exemplo, Rodrigo Maia, que gasta dinheiro público para fazer campanha política, para financiar partidos políticos, um Congresso Nacional que não reduz os seus próprios salários de maneira consistente, né? Não dá o recado para a sociedade. Será que não é só essa questão do comunismo? Será que não tem essa coisa também, e aí muito bem utilizado pela ala bolsonarista, da velha contra a nova política, embora Bolsonaro também não tenha se mostrado da nova política, mas nesse confronto de ideias, será que esse centro democrático não peca exatamente aí de não exercer posições mais firmes do que tem exercido? Professor Álvaro. Olha, o chamado centro democrático, a primeira observação que eu queria fazer é o seguinte: o chamado centro democrático
e inicialmente ele ficou, digamos assim, empacotado pelas duas posições extremas, né? E, num certo sentido, perdeu espaço. Em grande parte, o resultado das eleições de 2018 foi por causa de uma performance negativa, uma performance, digamos assim, deficitária dos líderes democráticos de centro nas eleições de 2018. Abriu espaço para a emergência do bolsonarismo, né? Agora, acho que você tem razão em chamar a atenção que seria bom digamos assim, que os políticos, a chamada classe política, desse sinais de que quer participar do processo de mudança da política no país. E, por exemplo, abrir mão de benefícios, de privilégios que têm um efeito, inclusive do ponto de vista orçamentário. Tem uma significação os recursos que são usados para esses benefícios. Não é a questão mais importante, mas nós estamos num momento em que a sinalização, o simbolismo de gestos políticos pode ser muito importante. Agora, uma outra questão que você mencionou, incluiu nesse raciocínio, diz respeito à posição do presidente Jair Bolsonaro em relação à nova e à velha política. Na verdade, Bolsonaro está fazendo agora todos os passos da velha política. Essa decisão de mudar ministros para trazer alguém que se identifica estritamente com a sua posição, a despeito de razões técnicas, razões científicas, profissionais, né? Isso tem tudo a ver com a velha política. E as negociações deste momento com o Centrão estão voltadas para isso, estão voltadas, em primeiro lugar, para evitar a possibilidade de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, mas, para além disso, também para negociar posições do governo em troca de apoio político. Veja, eu não acho que necessariamente na democracia a negociação de posições é negativa. Ela pode ter uma significação se ela com isso revelar qual é o programa de governo que está presente, em que medida, digamos assim, a chegada do partido A ou do partido B a uma coalizão, em que medida isso melhora, qualifica alguma política pública, algum projeto. No entanto, não tem nenhuma discussão sobre isso nesse momento no Brasil. Não teve no passado e não tem agora. As coalizões são feitas por razões estritamente de somar o apoio no Congresso Nacional. Perfeito. Isso pode ter um papel importante para que o presidente consiga ter governabilidade. Mas a pergunta é qual governabilidade? Quais políticas? Qual é a qualidade das políticas? Está respondendo a quais questões que são essas que a população brasileira percebe, algumas das quais nós mencionamos aqui no debate. Essa enorme desigualdade que marca a sociedade brasileira. Desse ponto de vista, aliás, a crise do coronavírus colocou um holofote muito forte sobre, por exemplo, a questão da infraestrutura. Mais da metade da população brasileira não é servida por canalização de água e de esgoto. O efeito que isso tem do ponto de vista da saúde pública é enorme, é muito grande. E nós, digamos, nós como sociedade não tratamos isso com a prioridade que deveria ter, né? Então, desse ponto de vista, você diz o centro, as forças do centro. Eu acho que as forças do centro, para se afastarem da polarização, elas precisam entrar nesse debate. Quais políticas públicas, especialmente as políticas públicas voltadas para enfrentar a desigualdade? No Brasil, ao invés de diminuir, houve um determinado momento que parecia que um número maior de pessoas mais pobres estavam chegando ao consumo, mas as desigualdades aumentaram. Isso tem sido assim em escala internacional por causa da globalização, ou pelo menos de um certo tipo de globalização, mas isso é assim também no Brasil. Então, as forças de centro, se quiserem se converter numa alternativa às duas polarizações, que a meu juízo nesse momento não tem programa de governo, tem que entrar neste debate, enfrentar as grandes questões do país. A exemplo desta que surgiu na crise do coronavírus, o papel do SUS. Veja que a crise do vírus está chamando a atenção para a seguinte questão. Para você atender populações enormes como a do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de países dessa dimensão, se o Estado não entrar em políticas de saúde, não há como dar conta do recado, não há como resolver. Isso chama atenção para um debate extremamente importante sobre o papel do Estado e o papel das políticas públicas. O centro pode fazer isso, na minha opinião. Perfeito.
Professor Gaudêncio, o senhor que é um especialista aí no marketing político sabe muito bem que a cabeça do eleitor ela não faz tantos raciocínios assim para votar, né? Apertar aquelas teclas e depois o confirme e escolher o seu representante, né? Professor, você não acha que exatamente essa postura, né, dos políticos de centro, de serem um pouco, né, a menos em relação a essas questões, tanto de gastos públicos, tanto em relação a fundo eleitoral, fundo partidário e tantas outras questões aí que a gente vê no dia a dia, as alianças, como bem disse o professor Álvaro Moisés, que não tem o menor sentido. Você não acha que esse tipo de postura contribui para colocar o centro e a esquerda numa polarização com o presidente Bolsonaro na mesma vala? Primeiro, vamos distinguir o que significa centro, centrão democrático. Eu, particularmente, trocaria o democrático, centrão oportunista. Eu diria que esse centrão luta tanto pela democracia, não. A não ser que seja uma democracia muito pessoalizada, né? Olhando para o seu bolso. Muito bem. Agora, eu vejo o vicejar, o renascer de um novo centro, agora agregado, bem, composto por partido, por representantes de diversos partidos, substituindo esse centrão oportunista, que é esse centrão que defende a velha política, que nós temos aí uns 4 ou 5 grandes caciques que realmente ainda dominam de maneira muito forte o centrão. Professor, cita alguns exemplos para nós. Essa substituição seria trocar quem por quem? Olha, nós temos aí alguns elementos, mas dentro do PP, o Ciro Nogueira, o presidente do PTB, o Jefferson, que hoje não sei se nem está usando tornezeleira eletrônica, enfim, são as pessoas que estão voltando à tona, não é possível. Então, eu vejo um certo renascer do centro com a participação de partidos como o Novo, né, como o Podemos, entendeu? Enfim, novos elementos. Perfeito. Então, é preciso entender também o seguinte, a cabeça do eleitor. Realmente, o eleitor não tem essa condição de absorver questões tão abstratas que a área política oferece. Por exemplo, numa eleição em outubro, evidentemente, o eleitor sabe que vai votar naquele mais próximo a ele, o vereador ou o prefeito. Agora, na representação federal já é uma coisa mais complicada. E eu acho que vai haver... Nós temos um eleitor hoje ainda dos fundões do país que pensa tradicionalmente, que ainda vai ter um voto muito ainda levado pelo caciquismo, puxado pelo caciquismo, pelo fisiologismo. Mas, apesar de termos um país mais pobre, e essa é uma questão que, na minha visão, deve ser analisada, nós vamos enfrentar um país mais pobre a partir do segundo semestre, ou já nessa altura. Um país mais pobre, mais desigual. A desigualdade aumenta. Os tais 13 milhões de desempregados vão chegar aos 25, 30 milhões de desempregados. Então, essa massa, evidentemente, vai ter uma força muito grande nas reivindicações. Eu vejo até a possibilidade desta massa revoltada ir à rua. Se a economia não lhe der resposta, e os governos lhe derem respostas, né, imediatas para suas demandas. Perfeito. Na área sanitária, na área da alimentação, na área do transporte, na área da educação, enfim. As demandas vão, na minha visão, aflorar e de maneira muito mais forte. Então, nós temos um eleitor, apesar de mais pobre, mais crítico. Na minha visão, não vai ser aquele acomodado. Nós temos o eleitor das cidades médias e grandes, já fazendo parte das classes médias, dos contingentes profissionais liberais. Esse eleitor realmente é mais elevado, com o seu pensamento mais crítico, né? E tende, na minha visão, a entrar nesse novo centrão, centrão democrático, não no centrão oportunista. Então, eu vejo os conjuntos dos liberais profissionais, dos profissionais liberais, eu vejo as massas, as lideranças comunitárias, estão surgindo nesse momento muitas lideranças comunitárias fortes. Então, na minha visão, novos polos de poder se multiplicando na sociedade para enfrentar, né, a paralisação, a inércia
dos poderes centrífugos do Congresso Nacional. Então, essa, na minha visão, é uma qualidade, é uma condição da contemporaneidade brasileira, a organicidade social. Muito bem. Sérgio, eu nunca vi uma organicidade tão forte como hoje. Ninguém discutia política há 10, 15 anos atrás, quer mais saber disso. Os jovens iam para os shopping centers fazer suas compras. Hoje nós vemos uma discussão constante, forte, contundente em todas as classes sociais. Cresceu muito. Perfeito. Então, esse é um fato novo, a organicidade social no Brasil. E isso realmente é um efeito positivo da crise. Quer dizer, quando o eleitor se encontra realmente aí, sem condições de até de sobreviver, ele reage, primeiro pelo estômago. Né? Muito bem. Talvez só uma observação sobre isso. Rapidamente, professor Álvaro, nosso tempo. Só uma observação que é a seguinte, esse desenho que o Gaudêncio está chamando a atenção, importante, ainda faltam lideranças capazes de expressar isso em escala nacional. Perfeito. Falta representatividade, né, professor? As pessoas se enxergarem nessas lideranças, né? Perfeito. Esse é um fato, olha, a falta de liderança no Brasil, eis aí um problema seríssimo. Muito bem. Quem são os novos líderes? Perfeito. Agora, vão aparecer. Não é possível nós termos, no nosso processo democrático, as velhas lideranças ainda tomando conta do pedaço. Perfeito. Vão surgir, na minha visão, novos elementos que vão direcionar, vão buscar rumos mais positivos para a sociedade. Perfeito. Professor Sérgio, em 1 minuto e meio no máximo que o nosso tempo está estourando, e esse centrão aí que cria dificuldade para vender facilidade, está com uns dias contados ou não? Pode sobreviver ainda algum tempo. Agora, esse centrão, embora ele tenha importância na política, digamos, ele é uma expressão, eu não gosto de dizer da velha política ou nova política, é da má política, da política voltada para interesses menores. Eu quero diferenciar esse do centro que interessa, que é um centro progressista voltado ao interesse público. E aí, Paulo, direto e reto, eu acho que você tem toda a razão. Esse centro propositivo ele não pode se definir pela negativa. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Bom, então, mas que diabos? Qual é a tua proposta? E aí precisa ter clareza em torno de alguns valores fundamentais, porque o eleitor não entra na minúcia da política pública. Ele entra, digamos, a sua escolha se faz com base em alguns valores fundamentais e na percepção deles a respeito daqueles candidatos que encarnam esses valores. Valor número 1, igualdade, melhor distribuição dos recursos arrecadados da sociedade. Quem tem menos deve ser mais protegido pelo Estado. Igualdade perante a lei. E aí você tem toda a razão. Este comportamento leniente, complacente, com a malversação de recursos e com a corrupção, é um desastre. Veja a reação em relação à demissão do ministro Moro. Eu acho que o ministro Moro não é uma pessoa que está acima de críticas, ao contrário, eu tenho várias a fazer, mas ele é um símbolo, de alguma maneira. Quando o PT festeja a saída do Moro como, digamos, uma grande vitória, quando ele diz o Moro é igual ao Bolsonaro, ele está transmitindo à sociedade, fora, digamos, os que são aqueles petistas convertidos, que eles estão se lixando para o combate à corrupção. Porque o Moro, mal ou bem, representa isso. Então, este é o problema. Tem uma parte da esquerda, Moisés, eu acho que não dá para generalizar, tem gente com a cabeça mais aberta, mas que ainda está olhando o mundo com o retrovisor do passado, e dando sinais equivocados. E aí, só para terminar, eu fui o que menos falei aqui, vou falar rapidinho. Tem que dar um sinal claro, em torno de que valores nós vamos disputar o voto das pessoas. Igualdade substantiva, recurso público é um negócio escasso, tem que ir para quem mais precisa. Igualdade perante a lei. Fez coisa errada, pode ser filho de quem for, parente de quem for, poderoso do jeito que for, vai pagar por isso.
Perfeito. Bom, senhores, o nosso tempo se esgotou, mas ainda tem um tempinho, 30 segundos para cada um, só para vocês fazerem as suas considerações finais. E mais uma vez o nosso agradecimento pela participação de vocês. Vamos começar pelo Sérgio Fausto. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Não, imagine, eu acho que eu dei aqui o recado que a gente podia dar. Foi um prazer conversar com o Moisés, foi meu professor, e rever o Torquato. Estou sempre à disposição de vocês aqui para poder conversar e, enfim, aprender. Muito bem. Professor Gaudêncio, valeu. Valeu, claro que valeu. Primeiro, pela, vamos dizer assim, tranquilidade com que os temas foram desenvolvidos e pelas mensagens que nós estamos trocando aqui, direcionadas aos ouvintes e eleitores, realmente. Obrigado, Sérgio, pela participação. Obrigado, Zé Álvaro. Vamos encontrar outras vezes. E eu sou um crente. Acredito que o Brasil tem potenciais para vencer, né, este bichinho que está aí revolucionando a humanidade. Temos condições de fazer isso. O que eu temo realmente é um certo comportamento social de relaxamento, né, o que poderá provocar, digamos, reações negativas amanhã. Mas sou um crente no país, nas possibilidades do nosso país continental. Muito bem. Professor Álvaro Moisés, suas considerações finais. Olha, eu apenas chamaria atenção para duas convergências muito fortes que surgiram aqui nesse debate. Uma em relação a questões como as que o professor Gaudêncio chamou a atenção. Há uma emergência de uma nova sociedade que está buscando, agora sim é apropriado falar disso, está buscando uma nova política em que o interesse público das pessoas esteja no centro, o interesse republicano, mas há uma outra convergência que surgiu também em relação ao que agora no final o Sérgio de alguma maneira sintetizou, os valores que faz sentido renovar a política. Nós estamos apostando na hipótese de que isso vai ocorrer no centro, não nos extremos da política. E esses valores dizem respeito à igualdade, diz respeito ao tratamento das pessoas, a criar-se oportunidades para que aqueles que são mais vulneráveis possam ter oportunidade e dessa maneira se inserir na sociedade de uma outra forma. Isto se reflete, se expressa em políticas públicas muito importantes. Não importa dizer se é da esquerda, da direita ou do centro. O que importa é que isso é a possibilidade de mobilizar a sociedade de uma maneira nova. Eu acho que, potencialmente, um dos resultados dessa crise é esta possibilidade de mobilização. Ela precisa ser trabalhada, evidentemente, não é imediato, não vai ocorrer necessariamente só porque teve a crise. Mas acho que abriu esse tema pelo fato de todo mundo estar sendo obrigado a raciocinar, refletir de que maneira podemos salvar as vidas. Não é pouca coisa para um debate como o da nossa sociedade. Muito bem. Álvaro Moisés, Sérgio Fausto, Gaudêncio Torquato, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Esse foi o Coronavírus, a Crise em Debate, mais um dos nossos programas. Fique ligado na programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV, porque tem muito mais. E não esquece, hein? O melhor remédio para combater o coronavírus é a informação. Se informe sempre aqui na Pan. Tchau. Coronavírus. A crise em debate.